Max Verstappen vence, deixa o gap agora para o Piastri em 40 pontos e temos um campeonato totalmente em aberto, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando sempre dos parceiros Paddock BR com 15% de desconto por tempo limitado nas camisetas, moletons, cupom Ressaca Motor, Instant Gaming com jogos e gift cards, inclusive lançamentos, e você tem também Amorim Global com assistência jurídica internacional, todos os links aí embaixo. Amigos, vamos lá, Grande Prêmio dos Estados Unidos, um grande prêmio em que teve a sua movimentação, algumas ultrapassagens, batalhas. Vamos começar com o abandono do Carlos Sainz. Carlos Sainz que fazia um bom final de semana, né? Vinha bem com a sua Williams, fazendo boa exibição, dentro, claro, daquilo que é esperado para uma Williams, e no momento em que ele foi fazer uma ultrapassagem no Antonelli, num local que ele já havia feito ultrapassagem, um local que é sempre muito complexo, porque algumas linhas são diferentes naquela curva, alguns abrem mais para poder ter uma saída melhor, outros já colocam por dentro mergulhando, depende muito da linha, daquele em específico, daquela curva em específico, e aí tem um toque dos dois, o Sainz bota por dentro, o Antonelli faz a sua linha normalmente, e os dois se tocam, o Antonelli até prossegue na corrida, mas a corrida dele foi embora ali, e o Sainz abandonou, infelizmente, né, vinha num final de semana bem interessante. Falando de uma forma bem direta com vocês, aquilo que vocês já devem imaginar, o pessoal que acompanha o canal, eu acredito que é um toque de corrida, por mais que, se você levar em consideração que o Antonelli poderia ter visto que o Sainz estava botando por dentro, o Sainz já tinha feito ultrapassagem ali, e o Antonelli posteriormente faz uma ultrapassagem ali naquele ponto também, né? Depois ele ultrapassa ali naquele ponto. Então assim, você pode, se você quiser colocar na conta de um ou de outro, eu acho que dá. Dá pra você falar que o Sainz talvez foi otimista demais e que o Antonelli simplesmente fez a curva como se o Sainz não existisse ali na linha por dentro. Ao meu entender é um incidente de corrida, mas é esperado que quando você abre demais para fazer aquela curva, que alguém vai botar por dentro. E o Sainz estava confiante porque já tinha feito uma ultrapassagem ali. Então, na minha opinião, é um acidente de corrida que, infelizmente, o Sainz acabou perdendo a sua oportunidade de marcar bons pontos para a Williams. Uma pena, poderia fazer uma boa corrida, mas na minha opinião é isso. Um outro ponto que chamou muita atenção nesse grande prêmio, e eu preciso falar aqui, foi a defesa do Charles Leclerc, tanto no primeiro quanto no segundo stint. Mas a do primeiro stint ela ficou mais, vamos dizer, impactante. Desde o início da corrida, quando ele consegue a ultrapassagem no Lando Norris, depois ali na largada, Charles Leclerc ficou segurando o Norris e conseguindo se defender do ataque do Norris por várias e várias voltas. O Norris vai fazer a ultrapassagem o quê? Na volta 20, 21. Foi uma aula de defesa do Charles Leclerc com um carro inferior, a Ferrari é um carro inferior à McLaren, e conseguiu, assim, para mim, uma exibição que, vamos ser sinceros, se a gente for falar de feitos na corrida, o Charles Leclerc é o piloto do dia, pelo menos na minha opinião. Ele é o piloto do dia. Conseguiu fazer defesa por várias voltas consecutivas, de uma forma muito difícil, colocando por dentro, às vezes evitando tomar um X, tendo que tracionar um pouco melhor, numa saída de curva que não necessariamente era para ele, saindo bem naquelas zonas de DRS, realmente uma exibição de gala em termos de defesa do Charles Leclerc, que termina num bom pódio para a Ferrari. Um bom pódio para a Ferrari que não fez nada o campeonato inteiro, chegou agora e decidiu correr contra a McLaren, ajudando muito o Max Verstappen no campeonato. E é curioso isso, porque o Lewis Hamilton, por mais que não tivesse ritmo para brigar com o Norris, ele conseguiu se manter consistentemente à frente do Piastri. O Piastri, no final de semana, completamente perdido, e nós falávamos sobre isso no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo de hoje cedo, em que a gente fala o porquê do Piastri ter ido mal no final de semana, dá uma olhada lá, mas o que acontece é, você tem uma Ferrari que decidiu correr nessa prova e que causou um prejuízo grande à McLaren. Os dois carros ficaram à frente do Piastri, quase que o Leclerc consegue roubar esse segundo lugar do Norris, numa exibição muito boa, muito bonita e que abrilhantou a prova, abrilhantou mesmo. Ajudou bastante o Verstappen, mas deu para ver também que o Hamilton não tem um ritmo ainda para andar junto do Leclerc, e o Leclerc, o que ele fez com o pneu macio no primeiro stint foi formidável, formidável. Os outros pilotos já estavam sentindo o pneu com 6, 7, 8 voltas. O Leclerc ficou, o quê, 20 voltas com o pneu macio? 20 e poucas voltas? Foi realmente impressionante o que o Leclerc fez, mesmo considerando o VSC, né, o Virtual Safety Car naquela primeira parte, ainda assim, corridaça do Charles Leclerc.
Falando aqui rapidamente sobre o Bortoleto, uma corrida para esquecer do brasileiro. Teve um toque logo no início da corrida com o Albon, não conseguiu desempenhar, a gente já vinha falando desde sexta-feira que ele não estava legal, e a corrida dele foi uma corrida para sempre ficar ali brigando pelas últimas posições, assim como a Alpine. Então a briga dele foi com as Alpines, com Colapinto, com Gasly, Colapinto que termina à frente do Gasly mais uma vez, né? Você vê que o Gasly tá tendo muita dificuldade nessa segunda parte. Então uma corrida para esquecer do brasileiro, bola para frente, ainda mais que o companheiro dele marcou ponto, né? O Hülkenberg termina na 8ª posição, o que é muito bom para a Sauber, um ótimo resultado, mas você vê uma discrepância aí de performance gigantesca dos dois pilotos da Sauber. Rapidamente sobre pilotos que merecem atenção nos pontos, Alonso terminou em 10º, Berman termina em 9º, Tsunoda em 7º, ganhou muitas posições o Yuki Tsunoda, e o George Russell na 6ª posição. No caso do Russell, um piloto que esperava-se mais dele. Depois que ele falou que o Piastri estava lento, ele só foi ficando mais para trás. Vai entender, né? Ah, o Piastri está lento, então você pensa assim, ele vai passar, né? Ele vai brigar pela posição. Não, ele foi ficando para trás. Mas, ok, né? O ritmo da Mercedes, pelo visto, não era bom o suficiente. O ar sujo também estava tendo um papel importante nessa corrida, mas o Russell em nenhum momento foi efetivamente uma ameaça ao Oscar Piastri. Então esses pilotos fecharam ali o top 10, conseguindo alguns bons pontos. Claro que o ponto-chave é o Verstappen. Verstappen fez uma corrida tranquila muito por conta do Leclerc. Leclerc ajudou demais o Verstappen. Verstappen foi embora, não precisou puxar mesmo, né, pisar fundo em nenhum momento, controlou a corrida no primeiro e no segundo stint. Você vê que a corrida do Verstappen foi o Sunday Drive. Quando o Norris teve o ar livre ali no primeiro stint, quando ele passa o Leclerc, durante algumas pouquíssimas voltas, o Norris ainda consegue tirar uns 2 segundos do Verstappen, mas depois o pneu já vai perdendo, aí frita pneu, não sei o que. Então a McLaren parece até que tem ainda aquela vantagem da degradação a longo prazo, mas não é mais aquela vantagem de, nossa, tá andando meio segundo mais rápido, 1 segundo mais rápido. Então o Verstappen controlou a corrida, controlou tranquilamente. Verstappen vence e diminui a diferença agora para 40 pontos pro Oscar Piastri. A gente está falando de uma diferença que chegou na casa dos 104, 105 pontos há pouco tempo. É surreal o que está acontecendo. A gente está vendo que pode ser uma virada histórica. Verstappen vence mais uma prova, com ritmo, com performance, e a McLaren tendo problemas, a McLaren tendo finais de semana, né, assim, muito atrapalhados. E hoje foi mais um. O Piastri derreteu, a briga pelo campeonato tá ficando bem interessante, o Norris tem andado melhor que o Piastri, isso tem sido um fato, a gente tem que elogiar o Lando Norris em relação a isso, que ele vem já a umas boas provas andando mais que o Piastri caiu muito de produção e o Max Verstappen simplesmente se tornou o cara da temporada com certa folga. Ele tá ameaçando de verdade essa conquista da McLaren e não somente isso. A McLaren agora, como ela parou de desenvolver o seu carro, tá tomando fumo de vez em quando da Mercedes, da Ferrari e tal, isso vai atrapalhando muito, vai minando. E a Red Bull aproveitando isso tudo. Então o Grande Prêmio dos Estados Unidos foi um grande prêmio, vamos dizer assim, foi legalzinho, você teve ultrapassagens, a transmissão buscou mostrar mais ultrapassagens naquele quadradinho pequeno, foi um grande prêmio interessante, não teve disputa pela vitória, mas foi interessante. O ponto alto foi mesmo a disputa ali do Leclerc com o Norris, que foi bem legal de acompanhar, bem legal mesmo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, esse é o nosso primeiro vídeo sobre o Grande Prêmio, teremos mais vídeos, essa é a minha primeira impressão assim que acaba a corrida. Fala aí a sua opinião, um grande abraço, valeu e falou!